Bem, deixa eu te perguntar, saindo um pouco da questão política propriamente dita, me parece que você busca uma tradição que começa com o Caio Prado Júnior de entender o Brasil dentro de um quadro mais amplo. O Fernando Novaes vai falar que esse quadro mais amplo é o surgimento do capitalismo moderno. E, salvo engano, os seus dois livros juntos podem ser lidos como um exercício de história contemporânea, como história do presente, que talvez seja uma área dificílima, porque nada ainda está cristalizado. Mas o movimento que surge de um livro para o outro é de um país que conseguiu, de alguma forma, sair da periferia e aparecer como uma possibilidade de estar no centro, com a capa da Economist, aquela coisa toda de um país que, olha, o mundo está em crise, mas tem alguém lá resolvendo as coisas, para logo em seguida despencar para uma situação de críticas, de perder pontos nas agências internacionais e o investimento estrangeiro desaparecer, todo esse clima que passa por aqui. Então eu queria que você comentasse um pouco esse movimento do país dentro do quadro do capitalismo mais amplo e dessa tradição que buscou compreender o país fora das suas fronteiras, que eu acho que você segue de alguma forma essa linha. Sim, sim. Sem dúvida. Primeiro, essa questão da história do presente, né? Os dois livros são a tentativa de localizar um objeto político real que um analista simbólico e um psicanalista que tem formação política possa iluminar, ou seja, contribuir para o andamento das coisas, né? E, ao mesmo tempo, os dois eram a tentativa de fazer um relato político do presente no limite das forças da minha compreensão, como um testemunho, que é a ideia de alguém no presente que faz parte do presente, que pensa o presente e que é formado pelo presente, dizendo o que este segundo histórico é. Né? Então, eles são testemunhos teóricos, críticos, né? Mas eles têm essa modalidade. Né? Eles mesmos guardam um vínculo com o presente como documentos. Né? O nosso tempo, lulista e do governo Dilma, é o tempo que pode produzir este discurso sobre si próprio. Que, nesse sentido, eles são mensagens na garrafa para o futuro. Nesse sentido, eles são mesmo história do presente, o que é um negócio bem complexo, né? Porque a história do presente está em tudo. Mas é um pensador do presente tentando organizar o que o presente consegue pensar dele, né? Como comunicação para a história. Então eles são testemunho e eles são documento, né? Ao mesmo tempo que eles são análise, eles são testemunho e documento. É um ponto em que eu tentei colocar aí o narrador. Se eu estivesse contando uma história do ponto de vista do futuro para o passado, mas na verdade eu estou contando essa história, este narrador está contando essa história no presente. É que você tem que se deslocar de alguma forma. Exatamente. Né, esse exercício. Exatamente. Para dizer, olha, o que há de relevante aqui, até onde eu, que sou uma pessoa X, posicionada em tal lugar, com tal tradição, com tal, o que há de relevante aqui, até onde eu consigo ver, certamente o futuro verá outras coisas. Até onde eu consigo ver e até onde parece que nos é visível, tem aí uma coisa do ponto de vista do todo, um desejo de falar que este narrador está vendo o processo todo. Né? Onde nos é visível, o que dá para ver é isso. O presente, se houver coisas que não estão aqui, das duas uma, ou porque este pesquisador, narrador é cego, ou porque o presente é cego. Né? Aí o futuro que precisa saber, né? Porque esse narrador está muito enviesado, né? De todo modo são mensagens na garrafa, né? São testemunho. E eu fiz isso porque eu achava que as leituras que estavam sendo feitas estavam incompletas. Por exemplo, não consideravam a força complexa do carisma como parte da ação política. Esse é um dos exemplos. Né?
por exemplo, não consideravam o que significa no Brasil uma atualização para consumo no mercado. E o impacto dessa massa trabalhadora que emerge no campo do consumo, que se eleva através do consumo, o impacto nessa massa do poder contemporâneo do fetichismo da mercadoria. Também ninguém estava pensando nisso. São questões... Aí está a formação do crítico nesses problemas, né? Que é o que você falou, essa tradição. Então, de fato uma tradição que, como pensa o Brasil como um produto singular do processo capitalista global, uma especificidade dentro de um circuito de trocas mundiais, que são ao mesmo tempo trocas de valores e trocas simbólicas, e que são também o ponto de fuga do progresso. Então, essa tradição desaliena, né, os temas locais, sem deixar de prestar atenção neles, por essa forma de habitar o mundo, que também é histórica, que também está em movimento, sim, mas que é singular, que é uma sociedade pós-colonial de origem econômica escravocrata, habitando o processo de modernização capitalista. Então, essa situação do Brasil no mundo, né, ela é o Brasil, do Brasil de si a si, vamos dizer assim, mas ela é no mundo e ela é também em função do mundo, né? Quer dizer, este lugar que o Brasil ocupa no mundo, ele é alimentado, ele é reproduzido pelo mundo. Né? Quer dizer, o Brasil se constituiu no sistema escravista do Atlântico Sul, né? Do capitalismo mercantil europeu, né? Então, não dá para tirar esses elementos, o momento desses elementos globais, né, da nossa própria formação interna, né? Então, isso é uma particularidade, é uma tradição. Caio Prado, de certo modo, o Sérgio Buarque, quando pensa as raízes ibéricas da modernidade distorcida brasileira, depois os teóricos da história que vão pensar ou o atraso, ou a particularidade, a singularidade, mas vão pensar articulados ao todo. Você lembrou o Fernando Novaes, o Roberto Schwartz, é muito importante nisso, né? O Fauro, né? Também pensa nessa linha. O Fauro, o Luiz Felipe de Alencastro. Nos anos 60, quando existia um impulso de autonomização nacional com singularidade e completar a superação do atraso e do subdesenvolvimento, aquele discurso crítico da autonomia, ele também olhava para a regra do jogo do capitalismo mundial em relação ao Brasil, né? O Glauber, por exemplo, ele estava sempre olhando para o subdesenvolvimento, era um conceito dialético, ele é relativo ao lugar das trocas que passam por aqui. Então, tanto o Lula quanto a Dilma significam alguma coisa do lugar do Brasil no mundo. Sim. Os dois, né? E o Fernando Henrique significa outra coisa do lugar do Brasil no mundo. Agora, por exemplo, um crítico marxista como o Perry Anderson, ele fala que passou qualquer época e momento em que o capitalismo poderia servir como um impulso de alguma justiça social, a criação do estado de bem-estar, aquela coisa do pós-segunda guerra. Hoje ele fala que isso não tem mais condições, onde o capitalismo está, ele arrasa. Então, de certa forma, essa rápida entrada, talvez um rápido deslocamento que houve no país durante o governo Lula, esteja mais explicado por esse movimento global do que até por uma nossa incapacidade de dar esse salto civilizador que diminuiria as desigualdades, etc. Quer dizer, não é só a nossa incapacidade, mas chegamos tarde também, né? Talvez tinha que ter sido feito na década de 60 e naquele momento o processo foi bloqueado e agora quando chegou de outra forma, né? Chegou uma coisa que está acontecendo na China, não vai fazer justiça de nenhuma forma, né? Por aí.
Esse é o grande problema, né? O capital atual, ele só bota em dissolução as esperanças modernas de integração e de civilidade, né? O capital globalizado e cuja relação é apenas a reprodução de valor articulado a polos centrais de decisão sobre esse valor, ou ainda é possível alguma proteção de espaço nacional e alguma ação política interna. Essa foi a esperança petista. A esperança de longo prazo petista foi exatamente essa, né? Exatamente essa. Quer dizer, ainda podemos proteger o nosso espaço e, por um acordo interno entre as classes sociais, as elites e as forças produtivas, produzir uma civilização moderna, né? A gente viu como isso foi feito. Foi feito com muita propaganda na face carismática do presidente, um pequeno investimento nos miseráveis, mas de grande efeito, e uma orientação da cultura para o mercado consumidor. Isso se esgotou na primeira esquina da primeira crise mundial. Isso era tão ligado à circulação da mercadoria que se esvaziou tão profundamente o governo e chegou a esvaziar até o lugar do PT, porque agora o PT está em dúvida se ainda pode pensar em um projeto dessa natureza, se é viável, né? Então, de fato, o horizonte mais complexo é esse, né? De um capitalismo contemporâneo que não cria mais civilização, que não cria mais compromisso. Ele rompeu de tal modo os pactos entre as classes mínimos, e o valor, exatamente. Ele se internacionalizou de tal modo, ele não ocupa mais espaços nacionais, e ele pode arrasar. E agora, exatamente agora, nós estamos correndo esse risco. Existe uma nova rodada neoliberal, o documento que o PMDB lançou ontem, né? Que está visando a Constituição. Quebrar aquilo que a Constituição engessou como pactos sociais mínimos. Então, o PMDB veio ontem dizendo tirar da Constituição que precisa ter um valor do orçamento para a educação e para a saúde. Bom, tirar isso, com essa determinação na lei, já não se cumpre, ou mal se cumpre. Imagina tirar. Tirar é liquidar a educação, liquidar, por exemplo, a saúde pública. É a terra arrasada. É a terra arrasada. Vamos parar na situação americana. Quem não tiver o dinheiro para pagar um plano de saúde morre na rua. Né? Então, nós estamos nessa fronteira que o próximo passo para que o capital circule é isso que está dizendo. E estamos dizendo, é objetivo. O capital só vai circular se nós rompermos tudo. Senão ele não vai circular. Isso, na verdade, é uma disputa de poder imensa que está em jogo, né? E o Brasil, e aí o PT precisa ver, né, se no fim das contas toda a bolha lulista, né, termina com a liquidação dos direitos sociais da Constituição. Seria uma derrota profunda da esquerda, né, que foi feito por algum tipo de erro, né? Entregou este poder ao inimigo político, né? Então, é exatamente este problema que você falou que está em jogo na pauta do dia no Brasil, né? Quem vai pagar a conta da necessidade da acumulação irracional? Quem vai pagar a conta? Não sei, não me lembro exatamente qual é o número, de que momento foi isso, mas depois eu verifico, mas em algum momento a Dilma falou que faltava não sei quantos bilhões no orçamento, etc., e era exatamente o custo que tinha sido investido na Copa do Mundo, que não tinha sido, que o dinheiro não vai voltar de lugar nenhum no fim, Sim. né? Então também foi um... Sim. Aí são os erros. Aí são os erros de governo, né? Jogar não com só essas... também uma abstração que o capitalismo chega e arrasa, etc. Não. Como funciona. Foram decisões que foram tomadas. Isso, né? Por esse espetáculo, isso é Exato. Cultura do espetáculo, a sociedade do espetáculo. Você aumenta o poder da sociedade espetáculo, você financia coisas que são fetichismos, né? Você transfere dinheiro público
para setores privados, isso aí transfere para o setor privado, você faz uma festa e depois você fecha os hospitais. que não tem dinheiro, mas a festa foi bonita e muita gente ficou rica. E essas ações foram de governo, né? Foram decisões de governo. Agora, voltando um pouquinho a essa questão da história do presente, só para a gente amarrar aí, que você falou, no futuro vão dizer se esse observador, se esse intérprete estava totalmente errado ou totalmente certo, e isso vai ser arbitrário, porque de certa forma o que foi uma época é a escolha de alguns elementos que de alguma forma geram um consenso e que a gente fala, determinado período teve aquela cara. Na década de 60 foi o momento das revoltas estudantis, dos jovens, a gente aceita que a década de 60 foi isso. Essa é a narrativa histórica predominante. Fica, né? Que é totalmente arbitrária. Totalmente não, mas de certa forma... Ela é a seleção de alguns elementos, que, né? De alguma em forma, detrimento de outros. Que eles colaram, né? Aquilo ficou. Então, se você tivesse que arriscar agora e falar qual é a cara desse nosso presente que você interpretou, qual seria? O que define o nosso tempo? Isso é muito difícil, né? Porque a gente acabou de ver uma expansão maníaca da nação, celebrando uma integridade e um projeto coerente de integração via mercado que se revelou limitado, né? Insustentável numa segunda rodada, né? O governo Dilma tentou uma segunda rodada, né? E aí nós vimos o PT cair na vala como um neoliberal, malgré lui-même, né? Apesar de si mesmo. Isso é uma alteração de significante político de profundo porte. Se o PT não consegue mais ordenar um projeto integrador porque ele não funciona mais no estágio atual do capitalismo, então o PT vai virar outra coisa. Vai virar o quê? Ninguém sabe. O pior cenário seria o PT virar um partido como a direita quer, projeta, exatamente como a direita, um partido oportunista qualquer, um partido de uso do poder para o butim privado qualquer, né? É possível isso. É o pior cenário possível. Por outro lado, quando nós estamos olhando isso, nós estamos olhando o Brasil dentro do seu impasse. Existe uma instabilidade mundial, não é? No qual o impasse brasileiro ainda é pequeno em relação ao que está acontecendo no mundo. O nosso momento de pequeno transe, por isso que eu falo no livro, nosso pequeno transe, né? Porque o transe maior está em outro lugar. A possibilidade de que mais uma rodada de crescimento global com capitalismo globalizado comece a realmente destruir o planeta, o próprio capital, né? Como aconteceu em 2008. A possibilidade do capitalismo não conter mais as suas potências destrutivas, dele só destruir. E esse horizonte nós não sabemos o que é, né? Esse horizonte nós não sabemos o que é. É o horizonte da chegada dos bárbaros em Roma. O que ele abre, né? Agora, eu sou daqueles que acredito que estamos numa grande crise mundial do capital. Estamos dentro dela já. Ela pode durar, ela pode se reorganizar por um pacto de salvação. É muito difícil no estágio atual. Ela pode começar a alterar a regra do jogo por algum tipo de limitação e controle. Mas limitação e controle de capitalismo, ou das duas uma, ou isso começa a ser uma modalidade de pós-capitalismo, e não existe limitação e controle de capital, ou isso vai ser explodido de novo, né? Vai explodir de novo. Então, o mundo está num estágio de espera aí. Se for uma transformação estrutural do sistema capitalista, e o Brasil está aqui, os efeitos são esses no Brasil, sim, a ruína da política, a perda de horizonte, projeto possível, né? Isso pode levar
sei lá, né? Pode haver uma reorganização extra-mercado em 50 anos, 100 anos, ou levar 500 anos. A passagem do mundo antigo para o feudalismo foi muito gradual, uma série de crises. Roma começa a desaparecer por volta do século I, só desaparece no século V. As crises que vão se acumulando, que vão arruinando aquele sistema, né, imperial. E a mesma coisa com o mundo antigo, a mesma coisa com o campo feudal, quer dizer, a emergência do mercado e da ordem de valorização do dinheiro capitalista é muito lenta. Agora, se eu entendo bem, com essa hegemonia do capital nesse ponto que ele se encontra, a maioria dos discursos que tentam vir por fora para criticá-lo são assimilados como produto também. Os ambientalistas, etc., de uma certa forma, esses discursos não conseguem fazer a crítica verdadeira e viram uma parte desse grande esquema. Existe um papel para a cultura nesse todo, a cultura crítica? Ela consegue ter uma voz que faça alguma diferença em alguma medida? Esse é um outro imenso problema, né? Você vê que nenhum dos problemas são pequenos, né? São todos problemas gigantes, né? E daí a gente vê que nós estamos num mundo que a gente vai tomar um cafezinho na esquina, mas o tempo do mundo está ali, né? Nós estamos numa época dessa, como nos anos 20, nos anos 30, né? Estamos de volta numa época dessa, né? Vocês, por exemplo, estão tentando fazer uma operação de cultura que é interessante. Um novo dispositivo de nível alto, de cultura crítica, de cultura trabalhada, de cultura elevada, consequente, com alto repertório, vamos dizer assim, que escape das velhas estruturas de pacto capital, cultura, mídia, grande mídia, né? É um exemplo, né, de um vetor aí a favor da cultura, um tipo de cultura. Agora, a hegemonia não é a hegemonia do axé, a hegemonia é da mercadoria. O axé, ele não é exatamente uma forma estética, ele é a mercadoria mais eficaz, ele é a coisa que vende mais. E amanhã pode ser outra, amanhã pode ser o rap negro, e depois da manhã pode ser... O importante aí é que as massas são alimentadas por esses produtos excitantes, rasos e programáticos. É o problema da sociedade de espetáculo, nos termos do Debord, da indústria cultural, nos termos adornianos, né? Que é o mesmo problema. Né? Nesse mundo, a cultura que nos interessa, cultura crítica, ou seja, cultura de liberdade, de se mover no processo histórico, de comprometimento com o outro e com a violência social, de alto repertório, que garante a liberdade, né? Essa cultura está completamente fragmentada. Essa cultura ocidental, que começou com o Renascimento, teve um grande impulso político com a Revolução Francesa e com o século XIX, e que é a história moderna do destino da forma livro, né? em todas as suas entradas sociais, o destino da forma livro. Essa cultura acabou. Ela existe, mas ela é residual, ela pipoca, ela não desenha mais o todo. Ela não organiza mais. Ela não organiza mais nada. Isso não quer dizer que a própria destrutividade interna do mercado amanhã não cria uma tamanha entropia que essa cultura passe a ser importante de novo. É até possível, mas aí é um outro movimento, não é o que nós estamos vendo agora. Né? Talvez essa cultura nunca mais tenha a importância que já teve. Por outro lado, nunca foi tão fácil e nunca foi tão democratizante o acesso à cultura. Isso é um desenvolvimento material do processo tecnológico. Sim. O Benjamin, no texto dele ambíguo,
mas o texto dele sobre a indústria cultural, a reprodutibilidade técnica, né, ele tinha uma hipótese esperançosa, Sim. diferente do Adorno, né, que essas massas iam se livrar dos elementos míticos, arcaizantes e fetichistas da cultura do passado. E elas iam estar alimentadas espiritualmente para um processo de uma agudeza moderna, né? Então ele vê na barbárie da indústria cultural, ele vê um potencial de liberdade, né? Que não se realiza. Até a segunda ordem não, né? Isso é um sonho do Benjamin, quer dizer, o que ele está dizendo, olha, existem condições aí para um hiperiluminismo de massa. Sim. Existem condições. Aí o Adorno foi lá e falou, mas o que acontece é que a mercadoria organiza e regride, tira as pessoas dessa condição. Né? O desenvolvimento técnico chegou num grau que nós pegamos um celular e temos a enciclopédia britânica. Só que nós não temos quem faça a pergunta para a enciclopédia britânica. Que é talvez a ilusão também do Robert Darnton, né? Quando ele digitaliza toda a biblioteca de Harvard, ele fala assim, concretizamos o sonho iluminista. Só que sem o sujeito iluminista. Exatamente. Né? Porque você faz o que com isso? Porque o mercado reduz esse sujeito à mercadoria do dia, à excitação do dia.